Quem aqui já foi enganado alguma vez? Que bom. A minha próxima frase é: seja sincero. Sabe, eu acho que todos nós, de alguma vez na nossa vida, já fomos enganados. Seja qual for o motivo. E se você perguntar, por exemplo, para um bom ilusionista, ele vai te dizer que a mágica, ela acontece onde não estão os seus olhos. É ou não é verdade? Ele balança um pano na sua frente, ele prende a sua atenção com um discurso, com as palavras, e enquanto isso, num movimento, ele mexe o baralho, tira um coelho da cartola, uma pomba da manga, e bem ali na sua frente, você está sendo enganado. Porque a mágica nunca está acontecendo onde os nossos olhos estão. É assim que nós somos enganados. Somos enganados porque não estamos com os olhos no lugar onde eles deveriam estar. De alguma forma, lembra aí da vez que você foi enganado. De alguma forma você caiu no discurso. Seja qual for o tipo de discurso, você foi ludibriado. E quanto mais esperto você pensa que é, mais fácil é de ser enganado. Porque aquela pessoa que confia tanto em si, aliás, a pessoa que mais confia em si é a mais fácil de enganar. Ela é que nem um tronco no barranco. Você nem precisa de muito esforço. Você faz um movimento leve e ela vai sozinha ladeira abaixo. A altivez, o orgulho, o estar cheio de si prediz a ruína, a queda, o engano. E por isso nós somos tão facilmente enganados. Ou vai dizer que você nunca clicou num vídeo no seu celular que a pessoa dizia assim: vou te ensinar a ganhar 1 milhão em 10 dias. Sem precisar sair de casa, sem precisar levantar da cama, sem precisar abrir os olhos, sem precisar escovar os dentes, vou te ensinar a ganhar 1 milhão em 10 dias. O que é isso? Está chamando a sua atenção, apontando os seus olhos para que você não perceba onde está o golpe. E então você entra na propaganda e começa o próximo grande passo do engano: a bajulação. Você merece mais do que você está vivendo. Você merece algo melhor para a sua vida. E depois disso, começa a mexer com a sua visão, dizendo o seguinte: olha aqui tudo que eu consegui. Você não queria estar andando também numa Mercedes? Tá morando aqui sem precisar trabalhar, numa cobertura, num triplex? E depois vem aquela parte crucial para nos fazer cair no golpe, no engano, que é o sentimento de vantagem. Só tenho 200 vagas. Se você está vendo isso, é porque você está tendo a chance de sair na frente dos outros. Aí a gente não se aguenta. Ah, não, eu vou fazer pouco e ganhar muito. Eu estou sendo um dos 200 que pode comprar este curso. E então nós caímos no engano.
Passa 10 dias e você está negativo, porque você gastou com o curso que você nem tinha. E nós fazemos isso com dinheiro, caímos no engano do emagrecimento. E muitas vezes até da fé. O rompimento espiritual de Deus para você. Os 10 primeiros selecionados. Nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa, porque nós gostamos da bajulação. Nós deixamos os nossos olhos se encherem com qualquer coisa material. E nós adoramos o sentimento de vantagem. Quer uma prova disso? Elogia a roupa de alguém. O que a pessoa vai falar? Ela não vai falar muito obrigado. Vai falar, paguei R$10 na Shein. Porque você quer a vantagem. Você quer mostrar que você tem muito por pouco. Que você é mais esperto. Que você foi mais rápido. E assim nós somos facilmente enganados. E quanto mais esperto pensamos que somos, mais enganados nós estamos. E é justamente aqui que nós nos encontramos com um rei na Bíblia que é esperto demais para ser enganado. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: pareceu bem a Dário, o rei Dário, nomear no reino 120 sátrapas ou príncipes para governar todo o reino, e acima deles 3 presidentes superiores, superintendentes, dos quais Daniel, o nosso Daniel que a gente vem falando, era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e príncipes, porque havia nele um espírito extraordinário. E o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Bom, nós temos aqui então o rei Dário. Ele assume o reino dos Medo e Persas e, numa atitude muito esperta, ele nomeia no seu reino 120 príncipes. Olha que inteligente. Ele está aparentemente descentralizando o poder, podendo assim atender de maneira mais eficaz e mais rápido as queixas do seu povo, ao mesmo tempo que o poder ainda está todo na sua mão. E a Bíblia deixa claro isso. Ele faz isso para que ele não sofresse nenhum mal, nenhum dano. O nosso querido rei esperto, Dário. Dentre esses homens, ele nomeia 3 presidentes, 3 superintendentes. E um deles é Daniel. E Daniel, como a gente já sabe, é alguém que tem um espírito extraordinário. Alguém que é cheio de conhecimento, de entendimento. Percebam só, mudou a dinastia. Ele não faz mais parte do Império Babilônico. Esse império caiu. Mas é sábio manter Daniel no poder. E como sempre, Daniel se destaca no meio dos seus iguais. Daniel é melhor do que aqueles que estão na mesma posição que ele. E o rei, percebendo isso, quer fazer de Daniel o segundo homem mais importante no seu reino. Alguém que vai governar os que governam. E é óbvio que isso desagradou aquelas pessoas que compartilhavam ali
o governo com Daniel. Na medida que Daniel agradava ao rei, ele desagradava os príncipes e os outros presidentes. Isso porque era conhecido daquele império, do Império Medo-Persa, as inúmeras corrupções, desvios dos impostos que esses príncipes faziam para o próprio luxo. Algo muito diferente da nossa realidade hoje em dia, né? A gente não sabe o que é isso. A gente desconhece essa realidade absurda dos governantes. Mas Daniel não permitia que a corrupção corresse solta. Daniel era justo, íntegro e ocupava uma posição onde ele podia impedir toda injustiça que acontecesse diante dos seus olhos. E é o que ele fazia. Ele se mantinha íntegro ao seu trabalho, ao seu rei e ao seu Deus. E claro que ninguém quer por perto alguém que está atrapalhando a festa. E esses homens então decidem que eles vão matar Daniel, que eles vão eliminar Daniel, tirar Daniel de cena. A grande questão é como? Como você acha justificativa para destruir alguém irrepreensível, que não tem erros? Esses homens olhavam para Daniel, passavam um pente fino nele e não achavam nada. Não existia nada em todo o trabalho de Daniel que o tornasse digno, ou menos desse condição para ele ser tirado do reino, para ele ser morto. E então eles entendem: Daniel é justo porque o Deus dele é justo. Daniel é fiel porque o Deus dele é fiel. Então precisamos criar uma situação onde Daniel tenha que escolher entre a sua posição no reino ou o seu Deus, entre o seu Deus ou a sua própria vida. Independente da escolha que ele tome, nós ganharemos. Afinal, se ele escolher o seu Deus, a fidelidade ao seu Deus, então ele vai ou perder o seu cargo ou ser morto. E se ele escolher a sua posição, a sua vida, então ele terá se corrompido. Então a gente não vai mais precisar se preocupar com ele. Mas para isso, eles precisam enganar o rei. E veja só o que acontece. Versículo 6. Chegam esses homens: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos, os príncipes, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital do decreto. Veja bem, esses homens chegaram diante do rei e começaram a sua bajulação. Ó rei, o Senhor, rei, que viva para sempre. Por 30 dias, todos nós, todos os homens importantes do seu reino, concordamos que não deva ser pedido nada aos deuses, mas a ti. Afinal,
final, o Senhor é o rei. O Senhor é mais importante que os deuses. E Dário se enche com aquilo e fala: é que é verdade. Talvez eu seja mais importante mesmo. E sem pensar, porque afinal de contas, todos os homens, mas Daniel não está lá. Todos os importantes, todos os governadores, todos os superiores, mas o teu governador mais importante não está presente. Dá para ver que Dário não pensou e assinou o decreto e foi enganado, porque o decreto não visava exaltar Dário. Na verdade, o decreto o prejudicava, porque estava colocando para morte o seu principal homem. Mas sabe, meus irmãos, esse é o preço de não pensar. Esse é o preço de tomarmos o caminho mais fácil, do discurso mais bonito, do discurso polido, da bajulação. E não é diferente hoje. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem pensar. Querem que venha tudo mastigadinho, cortadinho, só para ser engolido. Você já parou para pensar que até um cão lembra onde ele deixou o seu osso? Até um cão sabe qual é o horário da refeição? Até um cão aprende truques para o trabalho? Até um cão se reconhece no espelho? Mas sabe o que ele não faz? Ele não pensa. Ele não reflete sobre a vida, sobre o mundo, sobre si, sobre as circunstâncias à sua volta. Um cão não pergunta. Porque para perguntar, você precisa pensar. E pensar dói. Dói a cabeça pensar. Pensar não é fácil. Pensar não é o caminho mastigado. Para pensar sobre si, sobre a vida, sobre o mundo, para perceber se está sendo enganado ou não, é necessário sangue, suor e lágrimas. Gastar tempo lendo, relendo e principalmente calando. Porque quando nós não pensamos e a palavra sai da nossa boca, como o decreto do rei, ela não pode ser mais desfeita, já foi falado. E mais do que isso, tenha certeza, quando você não pensa por si, alguém pensa por você, e alguém escolhe os caminhos para você, e você vai sendo enganado, levado, e ainda cheio de si. Me acham maior do que os deuses. Olha como eu sou poderoso. Olha como eu sou grande. Olha como ninguém tem essa vantagem que eu tenho. Bom, nesse ponto da história, se você é como eu, sua mente já está lá ligada na cova dos leões. É ou não é verdade? Eu lembro as primeiras vezes que eu li essa história num livrinho colorido. Lembra? Que chamava Daniel na Cova dos Leões. Um livrinho assim, coloridinho. Eu queria chegar no leão, gente. Eu queria saber o que ia acontecer nessa cova de leões. Por quê? Porque a Bíblia tem histórias boas com leões. Pensa Sansão. Sansão rasgou um leão no meio.
Meu irmão, você pediu para eu rasgar essa folha no meio. Sansão rasgou um leão no meio. Davi, um leão se aproximou para levar o seu rebanho e ele matou o leão. E tem gente que ainda pensa que Davi era o Davizinho. Ele matou um leão, gente, na mão, no braço, no X1 com o leão. E eu lendo essa história, já sabendo onde que ela vai dar, porque eu sei que você sabe, porque essa história não é de agora. A gente fica, e o leão, quando chega o leão, o que vai acontecer? O que Daniel vai fazer com o leão? E Daniel, nesse ponto que nós estamos, Daniel é um senhor. Um senhorzinho. Ele tem por volta dos seus 83 anos. E aí nessa ponta eu já estou assim, coitado do Daniel. O que ele vai fazer? Então no versículo 10 nós vemos o que Daniel faz. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Quando Daniel soube do decreto, quando ele soube que estava pronto, assinado, Daniel vai para casa, sobe no seu quarto, diante das janelas abertas, ele se ajoelha e ora. E quantas vezes nós não passamos tão rápido por esse versículo? Porque a gente quer saber o que vai acontecer com os leões. Mas sabe, meus irmãos, é exatamente neste versículo, neste único versículo, que a gente passa correndo, que Daniel vai batalhar, que ele vai lutar a sua única e verdadeira batalha. Sabe por quê? Porque este era o único momento em que Daniel poderia ser tentado a não fazer a vontade de Deus. Vocês já pararam para pensar como foi cada degrau que Daniel subiu até seu quarto? Com que peso ele abaixou os seus joelhos? Como foi manter as janelas abertas naquele dia? Muitas vezes nós lemos este texto e a gente pensa assim: como é ingênuo Daniel. Se ele não orasse no seu coração, Deus não ouviria. Se só dessa vez ele fizesse diferente. Afinal, por que ele não fechou a janela nesse dia? Era só esperar 30 dias e depois ele poderia seguir a vida dele normalmente. E você sabe de quem é esse pensamento? Esse pensamento nosso é justamente o pensamento do inimigo. É justamente o tipo de coisa que Daniel deve ter escutado enquanto caminhava para fazer aquilo que ele fazia exclusivamente para o seu Deus. Pensa que cada degrau que Daniel subiu ali, ele deve ter escutado do diabo coisas como: Daniel, você já está velho, o que você tem para provar? Daniel, olha o tanto de coisa que você já fez para Deus. Será que agora, se você não pensar primeiro em si? Daniel, se você for morto,
Quem vai parar a injustiça? Quem vai cuidar do teu povo aqui exilado? Daniel, dê ordem aos anjos para que eles te atendam. Ó, Daniel, por que você não transforma este momento desértico em pão? Por que dessa vez, ó Daniel, você não pensa primeiro em você? A verdadeira cova dos leões era ali o quarto de Daniel. Era ali que a batalha estava sendo travada em seu corpo, pelo domínio da coisa mais importante, que é o seu coração. Quem é o Senhor do seu coração? Essa é a única batalha que realmente importa. Quem é o Senhor? Quem domina sobre o seu coração? Acaso vocês não sabem que não podem servir a Deus e as riquezas? Porque ou se dedicará a um e não se dedicará ao outro, ou amarás a um, obedecerás a um e odiarás o outro. Onde estiver aquilo que você ama, onde estiver aquilo que importa, o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Meus irmãos, se nós entendêssemos que a luta de verdade acontece onde os olhos não veem, se nós entendêssemos que a nossa posição, o nosso nome, as nossas riquezas, os nossos bens, os nossos familiares, o nosso status não são a batalha, são instrumentos usados na batalha, mas eles não são a batalha em si. Meu irmão, o diabo não quer o seu dinheiro, o diabo não quer tua casa. Como meu pai diz, eu nunca vi o diabo andando de carro, apesar de ter gente que dirige que... O diabo não se importa com quantos likes você tem, se você é influencer ou não. No final das contas, todas essas coisas são oferecidas e usadas para aquilo que realmente vale. Quem é o Senhor do seu coração? É por isso que a batalha de Daniel não é a cova. A batalha de Daniel é ir até o seu quarto e orar de novo, quando tudo está em risco. Porque essa é a verdadeira declaração. O meu coração não está nas coisas que eu tenho. Meu coração não está na posição que eu ocupo no reino. Meu coração não está nos bens que eu acumulei. Meu coração não está no bem-estar diante das pessoas. O meu coração está em Deus. Porque diabo, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É ali que Daniel ganha a batalha, quando ele perde o coração para Deus. Enquanto isso, meus irmãos, no versículo 14, ouvindo a notícia, o rei ficou consternado. Que notícia? Daniel está orando, o Senhor vai ter que matar ele.
e resolveu livrar Daniel, e esforçou-se para salvar até o pôr do sol, mas ele não pôde salvar Daniel. E esse é o preço que se paga por não pensar. Uma hora a volta termina. Esse rei ainda vai perder o sono, vai perder a fome. Tudo isso porque ele foi enganado. O rei está transtornado. Os adversários de Daniel estão felizes. Daniel está na cova. E Deus está agindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não só o rei estava enganado. Aliás, não só o rei Dário foi enganado, mas aqueles homens que armaram contra Daniel também estavam enganados. Porque o maior engano que o homem pode cometer é se esquecer que Deus está agindo. Deus conhece as suas tramas. Não é o que diz o Salmo 2? Veja só, o Salmo 2 diz assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremos-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Porque está enganado aquele que pensa que Deus não está agindo. Aquele que diz: rompemos as algemas, façamos aquilo que queremos, conseguimos nos livrar do Senhor e do seu ungido. Sabe o que Deus faz nos céus? Deus ri. Deus zomba. Aqueles homens estavam mais enganados que Dário, porque aquele que pensa que é esperto, na verdade está prestes a cair. E Daniel? Daniel está onde? Versículo 22. O meu Deus, Daniel falando com o rei, um outro dia de manhã: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Meus irmãos, não tem como ler isso e não perceber quão grandioso é o nosso Deus. Sabe, nós não tivemos leões rasgados ao meio hoje. Certamente você conhece também histórias de homens que lutaram contra leões, animais selvagens, famintos, e venceram. Mas você conhece a história de algum homem que entrou numa cova com animais selvagens, famintos, e não precisou matá-los? Talvez Daniel tenha até tirado uma soneca. Imagine só, você no meio dos leões. Um anjo é muito para uma cena só. Não se esqueça disso. Deus está agindo. E mesmo, meus irmãos, mesmo que Daniel fosse devorado pelos leões, mesmo que os seus adversários tivessem ganhado, nós temos que lembrar, para não sermos enganados, que a cova não era o campo de
batalha. Porque um dia, quando a morte te alcançar, porque ela vai, porque todos nós morremos, é ou não é verdade? Não tenha dúvida disso. A morte é uma certeza. O que você não sabe é como, mas que vai, você vai. Quando a morte nos alcançar, a única batalha que contará de verdade não é aquela que os olhos viram. Não é aquela batalha que foi feita diante dos leões, mas aquela que foi feita aqui. É por isso que o Salmo 2, esse que diz que Deus zomba daqueles que tramam contra Ele, termina dizendo assim: beijai o Filho. Isto é, em outras palavras, honrai ao Filho, para que Ele não se ire, porque a ira dele se revelará e se revelará em breve. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Daniel estava pronto para morrer no meio dos leões. E talvez você tenha chegado aqui essa noite e esteja preocupado com as batalhas lá de fora. Mas meu irmão, Deus está agindo. Se Ele tiver que amarrar a boca dos leões, Ele vai amarrar. Se Ele tiver que te livrar lá fora, Ele vai livrar. E se não, quem é que sabe? O que realmente importa é onde os olhos não veem. É ali que a mágica acontece. É no palco onde os outros não estão vendo. É no coração que a luta acontece de verdade. Quem é o seu Senhor? Saiba que um dia você vai se ver diante dele. E o Salmo, escrito há muitos e muitos anos atrás, diz que é em breve. Então agora é mais breve ainda. Portanto, honre ao Filho, para que a ira dele não chegue até você. Amém? Quantos aqui vão depositar o coração em Jesus? Fique de pé no seu lugar, vamos orar a Ele.